A gente já viu aí a parte de locação, como que loca convencionalmente pela coordenada, né? A gente podia locar pelo arquivo ou pelas coordenadas que a gente tivesse no projeto. Agora a gente vai utilizar uma ferramenta muito importante e muito pouco utilizada, porque as pessoas não sabem utilizar, que é a linha de referência. O que é a linha de referência? A gente vai dar um exemplo na prática. Meu pai está ali e ali tem uma divisa, que eu vou fazer uma bolinha ali onde que ele está, e uma divisa aqui. Se a gente, vamos imaginar que essas divisas, que são as estaquinhas da divisa realmente, a gente vai levantar esses pontos. A gente vai levantar ali o ponto, se eu não me engano é 12 que está escrito ali, e o ponto 13 que eu vou chamar aqui. Então a gente vai levantar o ponto 12 e o 13. Vamos imaginar que esses pontos estão, a gente tem confiança neles, que eles são os pontos nossos de referência. Então o que a gente está fazendo? A gente está falando para a essa que a gente tem uma linha de referência aqui. O que a gente pode fazer com isso? Vamos imaginar que lá no fundo do terreno não tenha nenhuma marcação lá. Então com esse alinhamento a gente pode jogar aqui para trás a divisa, né, desse ponto. Por exemplo, através desse alinhamento a gente vai jogar para a direita 25 metros, que é a distância do terreno do fundo. E aí, do ponto 13, a gente já vai jogar mais 25 metros para a gente localizar esses pontos de divisa. Então, a linha de referência, o que você consegue fazer? Você tendo esses pontos de linha de referência, você pode jogar um ponto para frente, você pode jogar um ponto para a esquerda, você pode jogar um ponto entre esse alinhamento, você pode jogar um ponto para trás, você faz o que você quiser. Basta você ter uma referência. Se você não tiver essas estacas, poderia usar um muro que você tenha confiança, vai ser uma linha de referência para você jogar isso daí. Primeira coisa é ter essas informações dentro da estação total, dos pontos da sua linha de referência, que é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Pode colocar em cima aí, fazer um favor, pai. Ele vai colocar lá em cima para a gente fazer a leitura, para a gente ter as informações. A estação total já está configurada, né? A gente já configurou isso. Está configurado aqui no E1 com coordenada e tal. Como é um ponto preciso, é legal que você meça o pé também, tá? Porque ele deve estar em cima do preguinho lá. Vou fazer a medida dele. Boa! Lá o ponto 12. Altura do prisma 1500 e é uma divisa também. Ele vai vir para o próximo ponto, que a gente vai pegar essa linha de referência. Vou medir o próximo ponto para a gente ter a informação deles aqui. Beleza, temos aqui o 12 e o 13. Boa, pai, obrigado. Agora, eu vou voltar lá na opção 8, que são a lista de locação. Eu vou vir aqui, ó, na última opção, linha de referência, tá vendo? Vou apertar Enter, ele está me perguntando quem que é o ponto 2. Se eu não tivesse os pontos gravados, se eu não tivesse armazenado, ele me dá a opção de eu medir aqui na hora, tá? Mas como eu tenho, eu vou chamar aqui que o primeiro é o ponto 12. Tá, ele me dá a coordenada, vou apertar Enter, que a gente acabou de ler. E o ponto 13, vou apertar Enter, acabou de ler. E ele tá me perguntando aqui, ó, stake, olha só que interessante, eu aprendi aqui, ó. Tem aqui, ó, stake, offset e diferença de horizontal. Entre os pontos 12 e 13 é o stake. É a distância entre os pontos, tá? E aí offset é o offset ou para a esquerda ou para a direita, tá? E aí quando você quiser para a esquerda, você tem que usar o negativo. Quando você quiser para baixo, você tem que usar o negativo também. E para a direita ou para cima, você não usa nenhum sinal. Eu vou te dar um exemplo. Entre as coordenadas aqui, isso daqui é o zero. Por exemplo, o primeiro ponto que você configurou é o 0, tá? Então, por exemplo, eu quero do 12, vamos imaginar que do 12 eu quero 10 metros, então ele vai fazer isso daqui, 10 metros ele vai chegar no 10, só que eu quero para a esquerda, você tem que olhar assim, né? Para a esquerda 25 metros, então vai ser, aqui em cima no stake vai ser 10, tá? E no offset vai ser menos 25 metros. O que a gente vai fazer com isso daqui, ó? A gente está vindo aqui, ó, 10 metros para cá e 25 metros para cá. A gente está tentando localizar esse ponto. Se eu quisesse só o 25 metros para cá, eu colocaria 0 aqui em cima, que a gente vai fazer também. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. 10 e menos 25, na cota eu não quero nada. Vou apertar Enter, ele está me dando aqui, ó, para me zerar o ângulo no 65 graus. Vou rotacionar ela. Acompanha aqui, por favor, a tela, para você entender. Que a gente vai localizar aquela divisa lá, mediante essa linha de referência. Então eu tenho que zerar o ângulo aqui, né? Igual a gente já viu. Zerou o ângulo, você esquece a horizontal aqui. Chegou próximo, eu vou no ajuste fino aqui, que é manha, né? Você vai pegando as manhas, executando. Muitas vezes passa, demora para chegar. Os mosquitos vêm pegando nós.
Aí zerou, ó. Ele tem essa linha paralela, tá falando que tá 26 metros. Meu pai já tá lá, vamos dar uma olhada se ele já tá com o prisma agora. Pra cá, ó. Mais um pouquinho, aí. Passou. Aí. Olha lá, ele aproximou. Eu vou fazer a medida agora com o MSR1, porque ele tá utilizando o prisma. ...60 centímetros para cá, para dentro. Então ele tá me dando aqui, ó, 66 centímetros para cá, tá vendo? Então a gente vai chegar até, vamos medir novamente, ele tá lá no alinhamento, vou apertar para medir. E esse é o fluxo. 15 centímetros para cá ainda. Tá me dando aqui, ó, 15 centímetros, beleza? Ele tá no mesmo local, tá aprumado, a bolha lá. E aí 1 centímetro para frente. Aí você tenta aproximar, se você achar que não dá... Depois você ajusta no preguinho ou na estaca. 1 centímetro para cá ainda. Aqui deu 2, né, na verdade. 1 centímetro para cá ainda. Aí. Espera aí. Aí, ó, zerou. Zerou. Então a gente já fala... Tá aprumado? Aí podia bater a estaca lá. Aí eu vou falar... Bate a estaca aí, mas beleza, beleza, deu boa. Então você viu que a gente chegou naquele ponto de divisa lá. Então ele vai marcar a estaca, eu vou fazer o levantamento daquele ponto. Vou coletar aquela informação também, armazenar dentro da minha memória. Para mim ter a prova de que a gente fez isso. A gente acabou de localizar mediante a linha de referência. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar... a mesma coisa, só que a gente vai achar essa linha de referência. Mesma coisa, a gente fez um projeto para localizar essas estacas do meio aqui. Mas a gente nem precisaria de projeto utilizando essa linha de referência. A gente poderia fazer isso tudo em campo. Fazendo essa linha de referência, a gente colocaria aqui 5 metros, que a gente localizaria aquela estaca que a gente já alocou lá. Então a linha de referência é para isso. Vamos repetir mais uma vez aqui, ó. Novamente. Estou dentro aqui da opção da linha de referência, estou utilizando como referência o ponto 12 e o 13, que é esse alinhamento que eu te dei aqui. E como o primeiro ponto é o 12, é dele que sai o ponto de partida, tá? Então o primeiro ponto, eu vou apertar Enter, tá? Entre o 12 e o 13 eu quero 0. E aí eu quero ele é a minha referência. Se fosse um alinhamento assim, ó, deslocado, né? Se fosse um alinhamento deslocado, ele iria dar essas distâncias mediante o alinhamento, para frente, para trás, para um lado, para o outro, e aí mediante esse alinhamento. Então, ó, do 12 para o 13 eu quero 0 de distância, mas eu quero menos 25, porque é para a esquerda, né? Eu tô aqui, ó, do 12 para o 13, menos 25, porque está sendo para a esquerda. Se ficar alguma dúvida, você me pergunta, não sei se eu tô te confundindo aí, ó. Vou colocar menos 25, vou apertar Enter, e aí ele fala para mim zerar. Precisa ir lá não, pai. Vou zerar o ângulo aqui agora, ó. Que ele vai dar lá na quina da casa lá, utilizando exatamente essa linha de referência. E aí o que leva em consideração, o que você tem que levar muito em consideração é o seu alinhamento. Eu não vou fazer aqui não, porque eu acho que já deu para entender. A gente iria zerar lá e fazia o mesmo processo, mas esse alinhamento tem que ser muito de confiança, porque se você pegar um alinhamento errado, se você pegar um muro torto e você considerar que ele é sua referência, você vai fazer a locação a partir dele, vai ficar tudo furado seus trabalhos. Então você tem que considerar que essa referência que você está utilizando seja ok, beleza? Então essa foi a aula de linha de referência, dá para fazer muitas coisas e você só vai conseguir aplicar no seu dia a dia, lembrando do que você vai fazer. Se você quiser fazer uma divisão de uma área, fazer um estaqueamento, fazer alguma coisa assim, você consegue fazer exatamente utilizando essa ferramenta. Utilize sua criatividade. Vamos lá, tem um monte de aula ainda para a gente executar.